Evangelho de Mateus, capítulo 7. Versículo de número 13. Mateus capítulo 7, versículo 13. Antes de nós lermos aqui nesta noite, vamos nos recordar de algumas coisas. Nós estamos falando aqui já esse é o terceiro domingo que nós estamos falando sobre o básico da fé. Amém? Nós iniciamos essa jornada definindo o que é igreja. Na definição que fizemos, falamos que a igreja trata-se então da reunião, um grupo de gente que se reúne em torno de uma fé, um grupo de gente, ajuntamento de pessoas, localizada em um mesmo local, com o objetivo de cultuar a Deus. A igreja, como falamos, ela é o corpo de Cristo, ela é orgânica, ela é viva. Cristo é o cabeça desta igreja. Falamos que essa igreja está em todos os lugares, e a igreja de Jesus não é somente a igreja do século 21, mas é a igreja que está ao longo de toda a história, desde o Cristo, ou na verdade, desde o Gênesis, a igreja de Jesus, ela existe e é aquela que será transformada na glória eterna quando Cristo voltar para levar e arrebatar a sua igreja. Falamos que essa igreja, que os crentes se reúnem, eles se reúnem a partir de um padrão, que o padrão é a unidade. E para que se haja um bom convívio e que se cumpra esse padrão, que é a unidade, nós entendemos aqui que é necessário que cada crente venha andar humildemente, venha andar em mansidão, venha andar em paciência, suportando uns aos outros. Esta é a obrigação, ou os pré-requisitos, para que possamos ter uma vida saudável, comunitária. Falamos que é uma dificuldade enorme de conviver com gente que não consegue observar algum desses pontos a partir daquilo que nós tratamos no último domingo. E hoje nós vamos falar também sobre o básico da fé. E agora nós vamos tratar sobre o seguinte assunto a partir das perspectivas que Jesus apresenta. Deus tem uma proposta para a sua igreja, bem como o diabo tem uma proposta para os homens que compõem a igreja de Deus. Existe uma proposta de Deus e existe uma proposta do diabo. E a igreja de Jesus, ela sobrevive, vive, caminha a partir das propostas vindas de Deus. Contudo, todos os dias, nós, como igreja, somos expostos a aceitar, ouvir as propostas do diabo. Então, na igreja de Jesus, é real, o diabo é uma realidade, não é uma figura distante dos homens, é uma realidade. O diabo não é uma possibilidade que talvez quem acredita, quem não acredita, beleza, ele é real para uns, não é real para outros. Não, no Novo Testamento, o diabo é real. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho desse nome, diabo. Diabo. Amém? Amém pelo diabo ou amém por aquilo que eu vou falar?
Bom, então vamos ler essa proposta de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçosa o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. São poucos os que acertam por ela ou entram por ela. Senhor Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra é lida, e eu venho te pedir, Senhor, fala conosco, que tenhamos compreensão, que possamos ter aqui todo o entendimento do que esses textos, esses dois versículos, querem comunicar ao nosso coração. Pai, fala conosco, no nome de Jesus, que nós venhamos entender o básico da fé, Senhor, e aceitemos as Tuas propostas de vida, propostas de paz, propostas de salvação, proposta de eternidade, Pai. Ajuda-nos no nome de Jesus a fazer a Sua vontade, para a Tua glória. Amém. Meus irmãos, o reino de Deus, ele essencialmente oferece circunstâncias favoráveis e circunstâncias desfavoráveis. O reino de Deus, essencialmente, apresenta circunstâncias positivas, bem como também apresenta circunstâncias negativas. O reino de Deus não é só flores, é exatamente, talvez, como as nossas relações afetivas. Tem espinhos. E por que não dizer, muitos espinhos. O reino de Deus, às vezes, é difícil de vivê-lo, de cumprir as suas exigências. O reino de Deus, ele apresenta condições para todo aquele que opta em entrar por essas portas e por este caminho. Quando eu digo que o reino de Deus, ele oferece circunstâncias favoráveis, é porque a Bíblia Sagrada em Jesus, nós vamos entender que nós passamos, nos tornamos possuidores deste reino. Nós não somos integrantes de um reino porque fizemos muito para merecê-lo, não. Nós somos possuidores deste reino, não por merecimento e simplesmente porque nós trabalhamos muito, não. Somos merecedores por conta do amor e da misericórdia de Jesus. Fazemos parte do reino de Deus porque Deus nos amou. Fazemos parte do reino de Deus porque Deus entregou o seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Fazemos parte do reino de Deus porque Jesus é o sacrifício perfeito que nos dá acesso a entrar na presença de Deus. O reino de Deus é favorável porque neste reino nós somos consolados. Nesse reino existem promessas que nós seremos plenamente saciados. E não plenamente saciados somente nesta vida, seremos plenamente saciados na eternidade, porque a promessa de ser saciado, ela vem por conta da presença do Espírito Santo dentro do ser humano. O reino de Deus
é favorável, porque nós fomos resgatados de nossas culpas. Só que o reino de Deus, ele apresenta circunstâncias desfavoráveis, porque ele diz que nós que confessamos Jesus e cremos nele como Senhor e Salvador, nós passamos a viver um estilo de vida em que começamos a observar e participar de uma série de obrigações que antes nós não tínhamos que participar. Quem faz parte do reino de Deus precisa amar. Quem faz parte do reino de Deus precisa perdoar. Quem faz parte do reino de Deus precisa se humilhar. Quem faz parte do reino de Deus precisa ajudar. Quem está inserido no reino de Deus precisa doar. Por esse motivo, a proposta do Evangelho para todos os crentes se trata de uma proposta desafiadora, porque nós só teremos duas condições: ou você aceita o reino de Deus, ou você aceita as propostas do reino do diabo. Não existe outra condição. Não existe uma terceira possibilidade. Nós não acreditamos num terceiro acesso depois dos 45 minutos do segundo tempo. Nós não acreditamos dessa maneira. Só existe duas condições: ou você aceita a proposta de Deus, ou você aceita as propostas do diabo. Pensando nisso, nós precisamos entender de que maneira surgem essas propostas. E aí eu preciso retornar com vocês a alguns textos que darão sentido para essa ideia que estou apresentando a vocês. Volte para Gênesis, por favor, capítulo 2, por gentileza. Vai lá no livro do Gênesis. Enquanto isso, faço a pausa. Gênesis capítulo 2. Versículo 7. Veja só, por favor, inicialmente esse texto, que diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimentação. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele as pôs. Verso 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque do dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Esta é uma proposta vinda de Deus. Vou te colocar num jardim, tenho preparado para você toda essa terra. É um mandato sociocultural, em que o indivíduo em uma terra recebe ordens, e estas ordens ele cumprindo, ele vive livremente. É uma proposta vinda de Deus. Veja agora o capítulo 3 do livro do Gênesis também, por favor.
Diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Esta é a resposta que vem da mulher, que vem da Eva. Só que o versículo 4 vai continuar dizendo assim. Versículo 4 vai continuar dizendo assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E abriram-se então os olhos, e a ambos e perceberam que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz de Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Onde estás? Perceba aqui no texto claramente uma proposta de Deus e a proposta do diabo. E note que nós poderíamos aqui citar, irmãos, tantos exemplos trágicos de pessoas que escolheram as propostas de Satanás, do diabo, e tiveram e colheram resultados desastrosos. A humanidade vive o reflexo da escolha de um casal em relação à proposta do diabo. Nós vivemos o reflexo dessa escolha, de alguém que optou em rejeitar a vontade de Deus, que era simples. Qual era a vontade de Deus aqui nesse contexto, gente? Qual é a vontade de Deus aqui nesse contexto? Você faz o que você quiser na terra. Você pode comer de tudo que você quiser, sabe? Você vai, imagina num lugar, num paraíso só seu e da sua Eva. Pensa nisso. Você e a sua Eva num paraíso. Imagine isso. Você, sua Eva, sua prole crescendo, sua família crescendo. Gente, que coisa maravilhosa. Mas de repente, surge a proposta do diabo, despertando o olhar do casal para aquilo que aparentemente era bom. Quantas pessoas não entraram por este caminho? E aí eu preciso me ater a um detalhe, dentro do contexto das mensagens que nós estamos pregando, que se você faz parte da igreja, e você que entende as suas obrigações em relação à sua vida comportamental com o seu próximo, eu preciso te perguntar nessa noite, se você que entrou aqui nesse lugar, você tem escolhido qual tipo de proposta ao longo de sua vida? As propostas de Deus ou as propostas do diabo na sua vida? Se você tivesse que responder isso
qual seria a sua resposta? Qual seria a sua resposta? Você tem escolhido Deus ou você tem andado de mão dada com o diabo? É pesado isso, né? Não é pesado, gente? É pesado ou não é? Me ajuda aí, povo. É pesado, né? Não é pesado? É muito pesado. A minha fala é pesada, mas é menos pesada do que as nossas atitudes. A minha fala é pesada e difícil, mas menos difícil do que as nossas atitudes. Então a pergunta que eu faço nessa noite é: quais são as suas escolhas? Que caminho você tem escolhido? O caminho de fazer a vontade de Deus e aceitar as suas propostas, ou o caminho de aceitar as propostas do diabo? Que caminho que você tem escolhido? Que caminho você tem escolhido? E eu gostaria nesse momento, nosso culto está rolando, e a pregação está acontecendo, mas que você por um instante fizesse uma oração a Deus, e você dissesse: Senhor, me ajuda a enxergar quais são os caminhos que eu tenho escolhido para a minha vida. E não me deixe cair em tentação, mas livra-me de todo o mal. Não me deixe cair em tentação, mas livra-me de todo o mal. Eu posso te convidar a fazer uma oração, a você fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça, e você falar com Deus agora. De repente, essa hora é de você se arrepender dos seus pecados. Foi isso que o Antônio Carlos orou aqui. Fala com Deus. Confessa os seus caminhos. 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 Evangelho de Mateus, o capítulo que nós lemos, voltemos para ele, por favor. Mateus capítulo 7, versículo 13. Quando nós lemos as palavras de Jesus, o registro das palavras de Jesus feito por Mateus, trata-se então de uma proposta. Da mesma maneira que nós temos no livro do Gênesis, uma proposta de Deus para a sua criação, em viver bem, em comer da árvore da vida, em desfrutar do jardim, em viver
a proposta dele para aquele momento. Nós temos aqui Jesus fazendo uma proposta para a sua igreja. Nós temos nessa noite a repetição dessa proposta para você que me escuta aqui, em nome de Jesus. E essa proposta, trata-se de uma proposta que envolve o Evangelho de Jesus e uma nova vida. Porque o texto está dizendo que Jesus está apresentando uma porta, na verdade duas portas e dois caminhos, duas portas. O texto diz: entrai pela porta. E aí o texto vai condicionar essa porta, dizendo que uma porta é larga e outra porta é estreita. Mas não é só a porta que é larga. Jesus está dizendo que o caminho da porta larga também é largo. E o caminho da porta estreita também é estreito. Então não dá para desassociar o caminho da porta. Quem entrou, quem vive no caminho estreito, é porque fez a escolha de entrar pela porta estreita. Quem vive no caminho largo, é porque fez a escolha de entrar pela porta larga. As características desta porta, elas não dão margem para engano ou para erro. Não dá para inventar desculpas e dizer: ah, Senhor, eu não sabia a porta que eu estava entrando. Ah, Senhor, puxa vida, eu acho que eu fui enganado. Eu entrei na porta larga achando que era estreita. Não tem erro aqui. Não tem confusão aqui. Porque Jesus vai dizer assim, ó: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Jesus não está enganando ninguém aqui, gente. E Jesus está falando que ninguém pode ser enganado. Ninguém pode ser enganado. Mas ele está dizendo que a pessoa pode ficar ou participar do contexto religioso da igreja, mesmo assim viver no caminho largo. Exemplos. Quem é que estava entre os 12 discípulos, comendo com Jesus, vendo milagres de Jesus, participando das grandes pregações de Jesus? Porque imagine só Jesus pregando, minha gente. Imagine você ouvindo a pregação de Jesus. Imagine a pregação de Jesus. Tinha lá 12 homens, entre muitos, que ouviam frequentemente suas palavras. E de repente, quem é que surge no meio destes 12? Um traidor. Estava na igreja de Jesus, cultuava, dava dízimo, dava oferta, fazia jejum, fazia missão, evangelizava, expulsava demônios, curava, ia pelos caminhos, e andava evangelizando. No grande dia que Jesus está prestes a ser morto, quem o trai? Esse discípulo, o Judas, que estava no meio da igreja, mas aceitou as propostas de Satanás. Um outro exemplo, lá no livro de Atos, vocês lembram daquele exemplo que fala de um casalzinho bonitinho, da hora, ia para a igreja, ia para o culto, partilhavam todas as coisas, ou quase todas. Aí certo dia, está Barnabé e outros irmãos oferecendo seus bens e dando dízimo na igreja. Chega um casalzinho, dizendo aqui para Pedro: Pedro, eu trouxe aqui toda a minha oferta. É tudo que eu tenho, tá, Pedro? Olha, foi um sacrifício. Eu ofereci aqui uma ofertaça, Pedro, e eu quero que o meu nome seja valorizado e engrandecido como os demais, Pedro. De repente, Pedro vira para um casalzinho chamado Ananias e Safira
E o que acontece? Pedro fala para Ananias: por que você mentiu? Por que vocês estão mentindo? E o que acontece com o casal? Morre. Não era crente? Não eram evangélicos? Servos de Jesus? Não tinham visto fogo caindo do céu? Línguas repartidas como de fogo? Falar em línguas? Não estavam sapateando? Não estava no mistério? Morreu. Por quê? Aceitaram a proposta Tá. Veja só como esse negócio de estar na igreja é muito relativo. Nós temos lá no capítulo 16 do livro de Atos, capítulo 16, chega o apóstolo Paulo. Imagine o seguinte, gente, nós tudo aqui, reunidos, o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, a nossa santidade aqui, até a sua, Denilson, não dá metade do apóstolo Paulo. É o cara, né? Aí está lá Paulo, Atos capítulo 16, versículo 16, chega numa determinada cidade, e de repente, uma moça começa a dizer assim: ei, eu vejo um profeta, ei, tem um profeta ali, que fala em nome do Senhor. Ela tem revelação de que o Paulo era homem de Deus. Ela vê Deus no Paulo. Ela enxerga Deus no Paulo. Aí, de repente, Paulo vira para ela e fala assim: quieta. Fica quieto, diabo. Era uma mulher que tinha a revelação de que Paulo era homem de Deus, mas estava cheio de demônio. Ou não é assim que o texto diz? Capítulo 16, versículo 16. E Paulo expulsou o espírito de adivinhação e ainda apanhou por causa disso. Era igreja. Estar na igreja não significa absolutamente nada, porque você está aqui. Você está aqui. Você entra na igreja. Mas me parece que a igreja não consegue entrar no teu coração duro que nem pedra. Por quê? Porque as propostas de Deus, elas não são tão atrativas quanto as propostas do diabo. As propostas do diabo é para você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. As propostas de Satanás é para fazer de você uma pessoa iludida com a vida, vazia. Veja que Jesus não está enganando ninguém. E essa ideia, então, de escolher a porta, traz como consequência escolher um caminho. E esse caminho largo é o caminho das ilusões. É o caminho em que a gente acompanha as tendências humanas da vida. Gente, eu estou passando por uma crise muito grande. Uma crise muito grande. E não é financeira não, porque essa já faz tempo. Essa já faz tempo. Essa já faz muito tempo. Uma crise muito grande em relação a como a gente enxerga a Bíblia e como a gente vive a Bíblia. Porque eu estou vendo uma transformação de valores tão grande entre as igrejas evangélicas. Pergunta para o nosso irmão Wagner, que possivelmente deve nos assistir depois do culto, porque hoje parece que ele foi passear. Crente é um negócio de doido, né? Ao invés de estar na internet assistindo o culto, está passeando, né? É só Deus. Ele está na Inglaterra, num dos principais centros protestantes do mundo. Muita ou quase todas as coisas aconteceram no velho continente relacionado ao Evangelho. E pergunta para ele como que está a igreja de lá. Pergunta para ele como que está o Evangelho de lá. E aí vamos olhar para o nosso Brasilzão,
nosso Brasil, nosso amado. E vamos tentar responder como é que estão as nossas igrejas. Gente, nós temos que concorrer com igrejas. Igrejas mais style, e aí o pastor tem que mudar todo o seu estilão para comunicar a uma nova sociedade. Tem que usar cabelão, tem que ser bombado. Não vale mais pastor gordo, careca, porque esse pastor não vale mais esse tipo de pastor. Antigamente falava de pastor, o que ele era geralmente? Gordo, careca, barrigudão, gordo. Eu estou no meio. E aí o pastor tem que ficar bombadão, tem que usar camiseta agarradinha, tem que ter tanquinho, tem que malhar, a igreja tem que ser fitness, aí tem que ter um monte de show pirotécnico, o culto tem hora para começar exatamente, se conta 2 minutos, faz uma oração, mais 3 minutos vem uma palavra introdutória, mais 15 minutos tem o louvor, mais 2 minutos tem os avisos, que também é no data show, aí mais 20 minutos da palavra, aí mais uma oração com a igreja, acabou e vão para casa abençoados. É assim, não é? É assim ou não é, gente? Desculpa. É assim por quê? É assim por quê? Por qual motivo que é assim? Para comunicar o evangelho a um novo homem, a um novo estilo de pessoa. Não é por conta disso não, gente. É porque a gente está concorrendo com a árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente está concorrendo com a proposta do diabo. A gente está concorrendo com coisas que na boa... Não vou, na boa não. Deixa eu me conter aqui, voltar ao texto. Não tem nada de boa. Não tem nada de boa, gente, porque a porta é estreita, o caminho também é estreito. A porta é estreita, o caminho também é estreito. Não dá para a igreja dialogar com o pecado, desculpa, gente. Você quer viver uma vida de qualquer jeito? Viva, mas não fala que você é igreja. Pelo amor de Deus, para de se enganar. Para de se enganar. Para com isso. Para com isso. Ah, pastor, eu sou evangélico, mas eu não falo com um monte de gente porque eu não perdoo mesmo. Para com isso. Isso é porta larga. A porta larga nos leva a escolher aquilo que nos traz satisfação, ou preencher as necessidades da minha vida. Antigamente, o diabo não sabia assistir culto. Sabia disso? O diabo levou um tempão para aprender a assistir culto, gente. Os demônios fizeram teologia. Fizeram. O diabo fez o seu tridoutorado lá, em como assistir culto com os crentes. Eu conversei, algum tempo atrás, com um dos pastores, ou uma das pessoas que iniciaram essa igreja aqui em Ribeirão Pires. E uma dessas pessoas é a mãe do Juninho Afran, aquele guitarrista que o pessoalzinho curte aí pra caramba, gosta. E ele disse que ele vinha aqui para a nossa igreja, para a cidade, e falou: Fernando, eu nunca vi um lugar com tanta gente possessa. Que a gente fazia culto, era gente possessa, manifestando todo tipo de situação espiritual ao longo da vida, na vida. E hoje você percebe que o diabo sabe assistir culto. Porque as igrejas não têm mais esse lance de possessão, muitas igrejas não têm mais esse lance de manifestação. O diabo vem assistir culto, dá glória a Deus, os demônios adoram o Senhor, e vai embora, e tudo certo. E aí eu vivo de segunda a sexta-feira uma vida devassa, uma vida cheia de porcarias,
sabe, só de prazeres pessoais. Só que o grande lance, gente, e aqui eu quero caminhar para encerrar a minha pregação e essa reflexão, é que o texto vai dizer que a porta larga, ela conduz para a perdição. E o que eu estou querendo dizer para você aqui nessa noite, é que se você escolheu o caminho largo, ele vai te levar para a perdição, e o inferno é real. O inferno é real. Ah, pastor, faz tanto tempo que você não fala do inferno. Faz, mas o inferno é real. E quem não viver em Cristo, vai para lá. Tenho dito, ponto. Ponto. Eu não sou universalista. Gostaria muito de que todo mundo fosse salvo. Gostaria mesmo. Se fosse pelo meu desejo, eu gostaria que todo mundo fosse salvo. Mas em Jesus eu não consigo ser universalista. Eu não sou universalista. Existe um céu e existe um inferno. Responda isso para você mesmo, por favor. Segundo a forma que você vive. Para onde você vai? Ah, pastor, mas eu... E as bênçãos, pastor? Não tem bênção aqui nessa igreja? Tem muita bênção. Infelizmente, nós estamos trilhando o caminho largo. E aqui eu vou falar por último, e algo muito, muito sério. As pessoas estão vivendo no caminho tão largo, que elas não aceitam ninguém dizer que elas estão erradas. Ou aceitam? Elas não aceitam dizer que está errado. Elas não aceitam dizer que, ei, cuidado, você vai para o inferno, viu? Pastor da minha vida, cuido eu. Cuida mesmo. A escolha da porta é tua, não é minha. Se eu pudesse, escolher por você. Se eu pudesse, escolher você entrar pela porta estreita. Se eu pudesse, escolheria por você, para você ter uma boa vida, uma vida cristã, saudável. Eu escolheria. Por você, eu escolheria. Mas a escolha é tua. É só tua, não é minha. Aí, preste atenção numa coisa. Percebe que, mediante as tuas escolhas, uma porção de coisa na tua vida está se complicando? Quantos irmãos aqui entre nós não sabem mais o que é ter vida espiritual? E aí acham um culpado. Sabe quem é o culpado? Quem é o culpado? Quem é o culpado? Hã? O diabo que se chama pastor. O diabo tem nome. Porque a sua vida não é espiritual, é porque o pastor não ora. Só pode ser por isso. Ah, já sei, pastor, essa igreja é fria porque você não jejua. Por isso que você está gordo, que nem diz a nossa irmã Ana Paula Valadão, disse isso, né? Quem não jejua é gordo, né? Difícil, né, Anderson? Difícil essa palavra, dura esta palavra para nós. Sabe, gente, aí a culpa é do pastor, profeta Eliésio. A vida do camarada não está bem, a culpa é do pastor. O casamento está mal, a culpa é do pastor. É verdade, gente, tudo é culpa do pastor. Se separou porque o pastor não veio aconselhar. Não é? Não está bem espiritualmente porque o pastor não acompanhou. Misericórdia. As pessoas fazem as escolhas e a igreja é culpada. Eu penso que a proposta de Jesus nessa noite é muito simples. Quem quer porta estreita, o caminho é estreito. Quem quer porta larga, o caminho é largo. A porta estreita nos leva a uma vida distanciada do pecado. Distanciada do pecado. E deixa eu falar para a nossa juventude.
Deixa eu falar isso para nossa, não só para a nossa juventude, mas para a igreja de forma geral. Não brinca com pecado, não. Não brinca com pecado. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Não flerta com o pecado. O pecado sabe iludir. O pecado sabe qual que é o nosso... O diabo sabe qual é o nosso calcanhar de Aquiles. Ele sabe como nos pegar na curva. O básico da fé é você aceitar as propostas de Deus ou aceitar as propostas do diabo. E a pergunta que eu faço para você, e encerro essa reunião nessa noite, é te perguntando: o que você quer aceitar nessa noite? Qual escolha que você faz? Qual escolha que fazemos, Rafa? Escolhemos Deus ou escolhemos o diabo? Não dá para ser mais ou menos, gente. Apocalipse diz que os mais ou menos são vomitados. Desculpa. Não é? Os mais ou menos são vomitados. Não dá para ser mais ou menos. Em nome de Jesus, tenha consciência de que o diabo não está brincando com você. Se você está longe de Deus, você está exatamente na posição que o diabo quer que você esteja. Se você está vivendo em práticas erradas, o diabo está te conduzindo exatamente no caminho que ele quer conduzir você. Você está pensando coisas absurdas e fazendo coisas absurdas, você está cumprindo o propósito do diabo. Qual é a sua escolha? Você volta para casa como? Escolhendo o quê? Fazer as mesmas coisas ou entrar pelo caminho estreito? O que você escolhe? Você que está na galeria me vendo pelo esse vídeo, o que você escolhe? Que nem todos conseguem me ver, não sei como. O que você escolhe? O que você escolhe? O que você escolhe para a sua casa? O que você escolhe para a sua família? O que você escolhe para a sua vida? Porque viver do jeito que você vive no seu casamento também é cumprir a vontade do diabo. Não respeitar a tua esposa ou o teu marido é cumprir a vontade do diabo. Como você quer viver? Não respeitar a tua família. Como você quer viver? Viva bem, seja feliz. Viva bem segundo a vontade de Deus e seja feliz. O propósito de Deus é: come da árvore da vida. Entra pela porta estreita, porque é a porta que conduz para a eternidade. Assim eu encerro, te convidando a entrar pela porta estreita, no nome de Jesus. Te convidando a entrar pela porta estreita, no nome de Jesus. Amém?